Queridos, Apocalipse 3:11 diz o seguinte: venho em breve, retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Em outra versão diz: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Queridos, eu queria saber de vocês aqui, quantos já ouviram que Jesus está voltando? Amém? Todos já ouviram, né? Alguns ouviram isso pela primeira vez, talvez há 1 ano, talvez há 10 anos, 40 e poucos anos, pastor. Primeira vez que eu ouvi essa mensagem. E eu quero dizer para você o seguinte, que a volta do Senhor Jesus está mais perto do que quando você ouviu pela primeira vez. Amém? Jesus está voltando. E Ele diz: eis que venho sem demora. E eu quero dizer para vocês, amados, talvez alguém que está nos assistindo em casa, talvez alguém que ouviu falar de Jesus, mas tem dúvida, será que de fato existiu esse Jesus? Será que de fato essa mensagem é verdadeira? Eu quero dizer para você que Jesus existiu. E nós temos comprovações históricas, não somente a Bíblia, mas a própria história fala que Jesus existiu. Tem vários historiadores, pessoas voltadas para arqueologia e ciência, que testificam o nascimento de um homem, nas características de Jesus, que viveu na região da Galileia, um homem que teve ali, digamos, naquele tempo, fazendo milagres. Dentre eles você tem Flávio Joséfo, que escreveu a história dos Hebreus. Esse homem, ele fala sobre a vida de Jesus, ele fala sobre os milagres de Jesus. Mas depois disso, você tem o relato da vida de Jesus a partir dos evangelhos, no Novo Testamento. E a Bíblia relata que Jesus, ele veio com uma missão de salvar a humanidade. E esse texto de Apocalipse, ele fala: eis que venho sem demora. Mas eu acabei de falar que já faz mais de 19 séculos, né? O próprio Jesus, ele falou da sua vinda. Em Mateus 24, nós temos o texto lá de Jesus falando sobre a sua vinda, né? Mateus 16 também, Mateus 24, tem vários textos que a gente vai ler aqui. E se a gente analisar a vida de Jesus, Jesus nasceu, pastor, segundo os teólogos, 5 anos antes de Cristo. Amém? Então Jesus nasceu antes do ano zero, né? Antes do ano zero. Porque houve um erro ali na contagem dos anos, e Jesus nasceu há 5 anos antes. Se você considera que o ministério de Jesus começou aos 30 anos, ele falou isso entre os 30 e os 33 anos, então faz mais ou menos 25, 28 anos em que ele disse sobre a sua volta, né? Então nós temos aproximadamente, bem próximo de 2000 anos dessa promessa. Mas como é que é isso, né? Se ele diz: eu venho sem demora, já faz mais de 2000 anos, né? E exatamente por isso que está ainda mais próximo a vinda de Jesus, porque se essa promessa foi feita, Jesus veio à terra, viveu, pregou o evangelho, foi crucificado, morreu pelos nossos pecados, disse que voltaria para nos buscar. A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz sobre a vinda de Jesus, e nós temos diversos textos, dentre eles, o texto que diz aqui em Mateus 16, 27, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês ou nos aplicativos. Mateus 16, 27, ele fala: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Amém? Jesus está voltando. Queridos, essa é uma mensagem que muitas pessoas ignoram, muitas pessoas não consideram, né? Já faz muito tempo que Jesus disse que voltaria. Os primeiros cristãos, os cristãos da igreja primitiva, no momento em que se falava sobre a volta de Jesus, muitos deles vendiam suas coisas, alguns para compartilhar com os outros irmãos que não tinham, mas muitos porque imaginavam o seguinte: Jesus está voltando, então vamos se desfazer dos nossos bens, vamos viver uma vida aqui entre nós de comunhão. Outros deixavam de trabalhar, né? O Paulo alerta aos irmãos
de Tessalônica, e fala assim, olha, aquele que não trabalha, que também não coma, né? Ele falava sobre isso porque as pessoas abandonavam as suas vidas porque Jesus estava voltando. Queridos, todos nós temos um sentimento e um desejo de viver muitos anos, amém? Isso é um desejo natural do ser humano. Sabe por que nós desejamos isso? Porque a vida foi feita por Deus. E se Deus criou a vida, ela é boa, porque tudo que Deus faz é bom. Todos nós temos o desejo de alcançar muitas coisas, e isso também é uma coisa boa. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos olhar para as coisas do alto, porque nós somos aqui nessa terra apenas passageiros, nós estamos aqui nessa terra como estrangeiros, nós não somos daqui. A palavra de Deus nos ensina que nós estamos aqui, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, amém? Queridos, o texto de 2 Pedro 3 e 9, 3 verso 9, ele diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento, amém? A promessa de Deus, ela não é tardia. Falei para vocês aqui que está próximo de 2000 anos que ela foi feita pela primeira vez pelo próprio Senhor Jesus. Mas Deus é longânimo, Deus não quer que ninguém se perca. Há quanto tempo você vem ouvindo que Jesus está voltando? Há quanto tempo é falado, né, que Jesus está voltando? E muitas pessoas simplesmente ignoram. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Eu falei para vocês aqui que a palavra de Deus, ela foi escrita por mais de 40 autores, mais de 40 pessoas diferentes, em épocas diferentes, e a Bíblia, ela não tem contradição. Ela não tem contradição. Ela fala, e a própria Bíblia testifica da vinda do Messias, de Gênesis até Malaquias, até chegar João Batista, que falou sobre a vinda do Messias. Ele disse, eu vos batizo com água, mas virá alguém após mim, que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E esse eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E quando Jesus veio até João Batista, ele falou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele testificou a profecia que foi dita em Isaías, as profecias que foram ditas lá por Davi, as profecias que foram ditas durante toda a Bíblia. E agora nós temos uma outra profecia, que é a volta do nosso Senhor, a volta do Messias, a volta do Senhor para buscar a sua igreja. Queridos, nós temos o texto da palavra de Deus que fala em Mateus 24, quero que você acompanhe na sua Bíblia, que é um texto bem interessante sobre o relato. Tem diversos relatos aqui falando sobre como será a vinda do nosso Senhor. E nesse texto, ele diz aqui, ele inicia falando sobre os sinais, né, os sinais dos fins dos tempos. Nós temos aqui em Mateus 24, a partir do verso 3. Mateus 24, a partir do verso 3. Ele diz o seguinte: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E quando será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então os discípulos queriam saber quando seria o final de todas as coisas, quando seria, né, a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Diz-nos, né, eles falaram aqui, quando será o sinal da tua vinda? E o Senhor começou a falar para eles quais seriam os sinais que se apresentariam, quais são as coisas que iriam acontecer. Queridos, ninguém sabe qual o dia e a hora que o Senhor virá para buscar a sua igreja. O Senhor Jesus, ele pode voltar hoje, no final desse culto, ou no meio dessa pregação, ou ele pode voltar daqui a 70 anos, daqui a 50, não sabemos. Mas eu ouvi uma coisa muito importante, que um pregador falou, que nós devemos viver a nossa vida cristã como se Jesus voltasse hoje. Porque se você vive a sua vida buscando a santidade do Senhor, crendo que Ele vai voltar hoje, o teu comportamento e o meu comportamento vai ser diferente.
Se nós pensamos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, nesse momento a gente vai ter uma outra atitude. Mas ele diz uma outra coisa, esse pregador que eu ouvi, ele falava outra coisa, ele dizia, ó, viva como se Jesus voltasse hoje, mas também viva, também trabalhe na obra de Deus e faça a sua vontade, como se ele fosse voltar daqui a alguns anos. Não se preocupe com isso, não pare de trabalhar porque Jesus está voltando. Não venda todas as suas coisas porque Jesus está voltando. Continue trabalhando pelo reino como se ele fosse vir daqui a alguns anos, daqui a 70 anos, daqui a 80 anos. Porque se ele chegar amanhã, você está fazendo a vontade dele. E se ele vier daqui a alguns anos e você já não estiver mais aqui na terra, você será levado para o Senhor também. Amém? E a Bíblia diz que ele recompensará de acordo com a obra de cada um. E é interessante como as pessoas tentam desqualificar a palavra de Deus, desqualificar a mensagem de Cristo. A primeira tentativa realmente é de desqualificar a pessoa de Cristo. Como falei para vocês, há relatos históricos de que Jesus existiu. E ele não só existiu, como ele realmente praticou, ele veio para realizar diversos milagres, para fazer a vontade do Senhor, para anunciar a nossa salvação, para morrer na cruz e ressuscitar. Ele realizou tudo aquilo que estava previsto, né, tudo aquilo que havia sido dito em profecia sobre a sua vinda. E os discípulos questionaram, quando será? Quando será a vinda do Messias? Quando será a tua vinda? Qual é o sinal que tu tem para nos dar? Os discípulos questionaram porque eles queriam saber, eles queriam estar preparados, né? Eu creio que todos nós aqui gostaríamos de saber quando Jesus voltará. Você gostaria de saber disso? Amém? Talvez para alguns, sabendo da vinda do Senhor, seria algo que te traria uma paz e uma tranquilidade. Para outros seria um desespero. Eu já ouvi muitas mensagens sobre a vinda do Senhor como algo que seria um mal para a humanidade. Não é. O Senhor vai buscar a sua igreja. O Senhor vem, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai trazer o seu povo para estar junto dEle. A palavra de Deus nos diz, em João 14, a partir do verso 1, Ele diz, não se turbe os vossos corações. Ele diz, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E Ele disse ainda, que se não fosse assim, eu vos diria, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e virei para vocês, para que vocês possam estar junto comigo. Amém? Então, na casa do Pai, no céu, há muitas moradas, e é uma morada para você também. Queridos, pensa uma coisa, essa vida é ótima, nós vivemos aqui, nós temos muitas coisas boas nesse mundo, nós vivemos com alegria, todos nós queremos viver muito, porque isso é de Deus, isso é um dom de Deus, e nós temos satisfação em viver porque a vida foi criada por Deus. O mundo é bom porque foi criado por Deus, mas nós não somos desse lugar. Como eu disse no início, nós estamos aqui só de passagem, nós estamos passando por essa vida com um propósito. Nós não viemos aqui por acaso, você tem um propósito. Seu propósito é anunciar a palavra de Deus, e anunciar a palavra de Deus através do teu testemunho, através da tua vida, para que pessoas sejam alcançadas, a tua família seja alcançada para o Senhor, os teus amigos. E a Bíblia nos diz que quando isso tudo acontecer, quando o Evangelho for pregado a todas as pessoas, então virá o fim, e aí o Senhor voltará. Continuando o texto de Mateus 24, em Mateus 24, 36, ele diz que naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Amém? Eu vejo, pastor, muitas discussões teológicas e algumas pessoas querendo saber quando que será a volta de Jesus, determinar a data. Se você buscar na internet, tem diversos vídeos aí, né, no YouTube falando sobre a volta de Jesus, né, 2060, 2000, tem diversas coisas, né? Mas eu vou ser sincero para vocês, uma coisa importante é saber que Jesus está voltando, e que Ele voltará, que nós não vamos ficar aqui, né, sós, que nós não vamos ser abandonados, mas que nós temos o nosso Pai, o nosso Senhor, que vai nos levar para morar com Ele.
Mas a preocupação nossa não tem que ser quando Jesus vai voltar, e sim saber que Ele voltará. Saber que Ele voltará. Não importa a data, não importa se eu vou estar aqui no momento do arrebatamento. A Bíblia nos diz que o Senhor, né, Ele vai vir e vai buscar a sua igreja. Em Mateus 24, 42 a 44, Ele diz assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o meu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? Ele faz uma analogia aqui com aquele homem que sabe que sua casa vai ser assaltada, vai ser arrombada. Ele disse: se você soubesse que o ladrão estaria por vir, você iria ficar de guarda ali, seria vigiar. E nós já sabemos que a vinda do Senhor será como um ladrão, numa hora que nós não esperamos. Então, se nós já sabemos disso, vamos viver como se soubéssemos que dia e hora Ele voltaria, porque pode ser a qualquer momento, pode ser hoje. Mas essa não é a preocupação mais importante, pastor. Que dia que Jesus vai vir, qual é a data, a hora, porque isso só compete ao Pai. Mas o mais importante é a gente saber como está a nossa vida diante do Senhor. Deus nos deu uma vida maravilhosa, nos deu muitas coisas boas, para que nós pudéssemos desfrutar, mas com a certeza de que nós estamos aqui apenas por um momento. A Bíblia fala, no Salmo 90, qual é o tempo da vida do homem? Nós nos preocupamos com a volta de Jesus, mas pode ser que possamos morrer amanhã, ou hoje, né? A qualquer momento a gente pode partir desse mundo. E a Bíblia nos diz, no Salmo 90, que os dias da nossa vida chegam a 70 anos, se alguns, né, pela robustez ali, pode chegar até os 80. Então quem já passou dos 80 está no lucro, segundo a palavra de Deus, né? E depois disso é canseira e enfado nele, é só isso, né? E a Bíblia diz que essa vida, né, ela cedo se corta e vamos voando e deixamos de existir. Em Salmo 103, 15 e 16 fala que a vida do homem é semelhante à relva, ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Nós estamos hoje aqui, mas amanhã podemos não estar mais. Talvez a vinda do Senhor não seja a nossa maior preocupação, e nem deve ser. A gente deve ter certeza e a convicção de que Ele virá. Mas o mais importante é saber como está a minha vida diante do Senhor. Essa é a nossa preocupação. Queridos, pensem nas coisas que o mundo nos oferece, nas coisas que nós podemos desfrutar, dos prazeres dessa vida. Se a gente colocar numa balança, falando de forma, aqui apenas uma analogia, tudo que o mundo pode te oferecer, e a eternidade que você tem para desfrutar diante da presença do Senhor. O que vale mais? A riqueza desse mundo, os prazeres, tudo aquilo que nós podemos julgar como algo que vai nos trazer alguma coisa boa, ou a eternidade ao lado de Cristo? Amém? Então essa deve ser a nossa preocupação, deve ser o nosso pensamento. E como será a vinda do Filho do Homem? Como será a vinda do Senhor? A Bíblia nos alerta, a palavra de Deus fala em Mateus 24, 37 e 39, que será como foi nos dias de Noé. E como que era nos dias de Noé? O que acontecia? Mateus 24, 37 e 39 fala que nos dias antes do dilúvio as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, viviam uma vida comum, até que um dia Noé entrou na arca e não perceberam que veio o dilúvio. Como eu falei para vocês, muitas pessoas tiram o crédito da vida de Jesus, da existência de Jesus, desconsideram a existência de Deus, mesmo
observando toda a glória de Deus. A Bíblia nos ensina, né, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A própria natureza fala da existência de Deus. A própria inteligência da formação dos órgãos dos seres humanos, das plantas, dos animais, tudo que vemos só pode existir a partir de um Deus que deu inteligência e deu criação a tudo isso. E a Bíblia diz que essas pessoas estão despreocupadas, casando, comendo, bebendo, dando-se em casamento, vivendo uma vida normal, como se nada fosse acontecer. Mas ele fez a promessa que voltaria para nos buscar. E nesse sentido, os discípulos perguntaram quais eram os sinais da vinda do Senhor, né? E ele começou a falar a partir de Mateus 24, ele começou a relatar quais seriam os sinais, a partir aqui do verso 5, e ele disse: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Queridos, nós temos presenciado os falsos profetas, falsos mestres. A mídia sempre mostra um aí, né, que se diz ser Cristo. Tivemos vários. Mas o que me preocupa mais não é esses falsos cristos, porque esses daí a gente reconhece fácil. A gente olha pela palavra de Deus e reconhece que ele realmente não é Cristo, porque a palavra já nos alertou. Mas o que me preocupa mais e preocupa o reino de Deus são os falsos profetas, os falsos mestres. E temos pessoas próximas a nós, né? Temos um líder, um pastor muito conhecido que disse que a Bíblia precisa ser atualizada, Cláudio. A Bíblia precisa ser atualizada. E ele falou outra coisa: se você for ouvir as pregações desse homem, desse pastor, que se intitula como pastor, ele fala, por exemplo, que o pecado, que é a transgressão à lei de Deus, é uma coisa ultrapassada, é uma discussão que não se deve mais se preocupar. Para você alcançar a vida eterna, basta que você descanse na graça de Deus. Não precisa fazer nada, pastor, só descansa na graça de Deus que você vai alcançar a salvação. E a Bíblia não diz isso. Ele fala, por exemplo, que não existe doutrina correta. O apóstolo Paulo, ele falou a Timóteo, em 2 Timóteo 4:3, ele disse assim: olha, alguns estarão assim tão, digamos, preocupados em agradar os seus próprios desejos, que vão levantar líderes e mestres para si, porque eles não aguentam mais ouvir a sã doutrina, dá coceira nos ouvidos. Queridos, a palavra de Deus, ela nos confronta, ela fala sobre pecado, ela fala sobre a vida de santidade. Ela diz que para que a gente possa ganhar, a gente tem que perder. Para que a gente possa ganhar a nossa vida, a gente precisa morrer para as coisas do mundo. E isso tudo incomoda as pessoas. E eles querem uma doutrina fácil, uma doutrina que não precisa fazer nada, né? Esse próprio pastor, ele falou isso, né? Basta você se entregar ali a graça de Deus e você vai ser salvo. E a Bíblia diz o contrário. A Bíblia fala em Romanos que você precisa crer no Senhor Jesus e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor, que você precisa confessar os teus pecados. Queridos, pecado existe, pecado é a transgressão da lei de Deus. A Bíblia não precisa ser atualizada porque ela é atual. A Bíblia é um livro que fala de ciência, quando ela diz se haja luz, ela fala de filosofia, ela fala sobre moral, ela fala sobre o plano de Deus para a salvação da humanidade. Ela fala sobre tudo, não existe um livro mais atualizado do que esse. Apesar de ter sido escrito por vários autores, em lugares distintos, por pessoas que eram de culturas diferentes, ela não tem contradição. O próprio Jesus falou aqui sobre as escrituras sagradas do Antigo Testamento, que ele veio para cumprir aquilo que estava escrito. E esses falsos mestres estão aí, são sinais que estão sendo dados. Outros sinais que o Senhor Jesus falou são as guerras e rumores de guerra, né? Você pode dizer assim, né? A Bíblia fala, né, que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Talvez você diga assim, irmão, mas isso já aconteceu desde sempre. Desde sempre acontece guerra, né? Nós ouvimos diversas histórias antigas sobre guerra, e de fato, há muito tempo nação se levanta contra nação e reino contra reino.
ele fala aqui também sobre os sinais que aconteceriam em relação ainda a fome, pestes, terremotos em vários lugares. Terremoto existe desde muito tempo também. As pragas, as pestes, né? Tudo isso existe há muito tempo. O que Jesus está falando e alertando para a gente é que sejamos inteligentes, que a gente observe os sinais. Esses sinais aqui que nós falamos, guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, tudo isso aconteceu na humanidade durante muito tempo, já acontece, mas esses sinais estão acontecendo todos ao mesmo tempo. Esse que é o sinal do Senhor. Terremoto, alguém que, muita gente se inscreveu aqui no nosso canal a pedido, amigos, professores, pessoas cultas, podem dizer assim, mas o terremoto nada mais é do que o choque de placas tectônicas, que são as placas ali que formam os continentes. Isso não tem nada a ver com sinal nenhum? Claro que tem, porque quem movimenta as placas tectônicas é o Senhor, quem movimenta o universo é o Senhor, e esses sinais estão acontecendo para que a gente saiba que Ele está próximo de vir, que está próximo à vinda do Senhor. Ele fala, sereis odiados por causa do meu nome. Quantos irmãos, quantos cristãos estão morrendo por causa do nome do Senhor? Simplesmente porque dizem que são cristãos. Nós temos um privilégio muito grande, não sei até quanto tempo, de anunciar a palavra de Deus sem que ninguém nos impeça. Nós temos esse privilégio ainda. Mas pode ser que daqui a alguns anos a gente não tenha mais esse direito, Cláudio, de pregar a palavra abertamente. Mas muitos irmãos estão morrendo, principalmente nos países muçulmanos e outros países que são restritos à pregação do Evangelho. Isso já está acontecendo também. E o último sinal que ele fala, que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunha das nações, então virá o fim. Queridos, a velocidade em que o Evangelho está sendo pregado é absurda, é incrível. Eu estou falando agora nesse momento, e em diversos lugares tem pessoas também falando sobre Jesus e falando sobre a volta de Jesus e falando sobre o Evangelho de Jesus. E esse vídeo está alcançando muitas pessoas. Nós temos pessoas que nos assistem fora do Brasil, em outros estados, e que compartilham essa mensagem. É incrível a forma em que o Evangelho está alcançando as pessoas. E nós fazemos parte desse, desse movimento em que vai trazer a volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, muitos não alcançariam a salvação. Mais do que se preocupar com que dia e hora o Senhor voltar, é saber que nós, através da pregação do Evangelho, estamos abreviando esses dias, para que o Senhor venha. Cada pessoa que conhece o Evangelho está mais próximo à volta do Senhor Jesus. Amém? Então são estes sinais. Um outro sinal importante, que está também em Mateus 24, fala sobre o sinal em relação à figueira. A Bíblia diz aqui para a gente, Mateus 24, a partir de 30, do verso 30 a 34, ele fala primeiro o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Sabe o que eu imagino, pastor? Que quando Jesus voltar vai ser transmitido ao vivo, talvez pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelos canais de TV. Imagina, todas as mídias anunciando e filmando aquela cena ali, do Senhor voltando com seus anjos, e nesse momento nós vamos partir com Ele. Amém? Nós vivemos a era da tecnologia. Para que todo olho veja, para que todas as pessoas vejam a vinda do Senhor, nós temos hoje as mídias. É possível que o Senhor volte na nossa era, na nossa geração. Mas como eu disse, isso não é não é a preocupação maior da nossa vida. A preocupação é como nós estamos. E ele diz aqui: assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Eu asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam.
Amém? Tem um outro texto que fala aqui também, para a gente observar a figueira. Ele diz assim, né? Aprenda a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Né? Quem conhece, como o Gil aqui, né, Gil? De plantações, de agricultura, também conhece da natureza, a gente tem um sinal que é a figueira. E quem é a figueira, pessoal? Quem que Jesus chamou de figueira? A nação de Israel. E sabe quando a figueira voltou a florescer? Quando ela voltou a dar frutos e voltou a dar flores, foi no ano de 1948, né, quando nas Nações Unidas houve ali uma votação para que Israel voltasse a se tornar um Estado, uma nação. Né, e dali você teve um brasileiro, Oswaldo Aranha, se não me falha a memória agora, Oswaldo Aranha, pastor? Eu não lembro agora o nome, que era o presidente daquela assembleia e foi a pessoa que decretou ali a volta de Israel como nação, como Estado soberano. Se não se passará uma geração a partir deste sinal, então estamos muito próximos, porque Israel se voltou e se tornou novamente uma nação, né? Contra a vontade de muitos países, mas a grande maioria aceitou a volta, né, de Israel como nação. A Bíblia também nos alerta, queridos, em João 17, quando Jesus fez a oração sacerdotal, a partir do verso 14 a 16, que Jesus ele falou, deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Por que o mundo odiou? Porque não são do mundo, assim como ele também não é. O mundo odeia os cristãos, porque o cristão fala de pecado. Esse pastor, esse irmão aqui, ele diz que não existe discussão sobre pecado, né? Não existe preocupação nenhuma em relação à salvação, e as pessoas, como eu disse, as pessoas do mundo, elas odeiam o evangelho, porque o evangelho ele fala de mudança. Ele não diz para você se amoldar este mundo, ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente, ou seja, mude de atitude. Aquele que pecava, deixe de pecar. Aquele que roubava, deixe de roubar. Aquele que praticava iniquidade, fazia coisas contrárias à vontade do Senhor, deixe de fazer. E isso incomoda as pessoas, porque as pessoas elas não querem mudar, elas querem que o evangelho se adeque a elas. E por isso se fala de atualizar a Bíblia, por isso se fala, né, de criar uma doutrina para si. E para concluir, queridos, eu quero falar para vocês, em Colossenses 3, a partir do verso 1, ele fala o seguinte, a partir do verso 1 até o 3, ele diz, porquanto se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Ele diz para que nós venhamos olhar para as coisas de cima, que o nosso propósito seja buscar os céus. Continue vivendo a sua vida de forma a satisfazer a vontade do Senhor, continue trabalhando pelos teus sonhos, buscando aquilo que você acredita como algo bom, mas sabendo que essa vida aqui é passageira, que você está aqui por um momento e em breve você vai se encontrar com Cristo. E quando nos encontrarmos com Cristo, Apocalipse 21:4 diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Amém? E o Senhor Jesus está voltando. E será de uma forma tão breve que a Bíblia nos alerta que será no momento em que não esperamos. E mais do que a volta do Senhor, né, aconteça na nossa geração, a preocupação é como está a minha vida. Porque eu posso sair agora aqui nesse momento e perder minha vida. Mas eu preciso estar consciente e sabendo que a minha vida está nas mãos do Senhor. Para que eu possa de fato dizer, né, que viver é Cristo e morrer é lucro, porque eu vou me encontrar com meu Deus. Amém? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos
louvar ao Senhor mais um momento. Enquanto o pastor pode vir aqui para orar pelas pessoas, enquanto os músicos se preparam, e que a gente possa ter essa percepção, aleluia, esse pensamento de amém, que nós somos talvez a geração do arrebatamento. E ainda que o Senhor aparentemente retarde a sua promessa, ela não está demorada. Ela é apenas para que as pessoas possam ouvir e alcançar realmente a salvação, para que muitos não se percam. E você faz parte desse momento, né, de pregação do Evangelho, para que muitas pessoas se convertam e que a humanidade conheça o Senhor. Amém? Jesus vem. Essa é a grande verdade. Quando Ele vier, haverá muita alegria para aqueles que estão preparados para essa vinda e muita tristeza para aqueles que não consideraram a sua vinda. Então Ele vem, vai ser um dia de julgamento, um dia de sofrimento, um dia de vitória para alguns. Estejamos preparados para isso. Louvemos juntos ao Senhor. Glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Possamos cantar com os anjos, Senhor, e louvar ao Teu nome. Deus é Teu nome, Pai. Declare. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que nos
receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Amém, Jesus. A igreja diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha, Jesus, para buscar a sua igreja. Venha, Jesus, resgatar o teu povo deste mundo, Pai. Venha para julgar toda iniquidade e salvar todos aqueles que temem o teu nome. Vem, Senhor Jesus, a tua igreja te espera. Nós te esperamos, Redentor. Venha buscar a tua igreja, Pai. Venha transformar esse mundo, Pai, num novo mundo, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.